Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos o Evangelho desta manhã, buscando mergulhar os nossos pensamentos nas verdades de vida eterna e alentar os nossos sentimentos nos louvores de esperança e paz que a espiritualidade envolve a todos nós nesta hora. Quantas oportunidades, Senhor, quantos caminhos novos a serem percorridos, quantas trilhas seguras nos conduzem à perfeição. Frágeis e inseguros, Senhor, desejamos fortalecer-nos em fé e coragem para caminharmos resolutos sem esmorecermos no caminho, apesar das adversidades de cada passo. Fortalece-nos o ânimo incerto, Senhor, e infunde em nossos corações o bom ânimo e a coragem da fé. Aqui estamos, Senhor, nos alistando uma vez mais nas fieiras dos seus servidores, na condição mínima e incipiente que nos reconhecemos ser. Aqui estamos, Senhor. Faze de nós instrumentos dignos e úteis, em seu nome, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz divina, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a adverti-los. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede fortes. Esse é o chamamento do momento atual, ao que o apóstolo disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas Jesus, enquanto conosco, instaurou nos lares domésticos e humildes dos discípulos o seu convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio comum do espiritual. Jesus, no entardecer de todos os dias, se reunia na casa de Simão, após ter feito a sua peregrinação diária, após ter vivenciado o seu evangelho na plenitude, sentava-se no entardecer de todos os dias na casa de Simão e aguardava que aquelas pessoas, os seus seguidores, os seus apóstolos, discípulos, perguntassem para ele alguma questão que os tocasse mais de perto como espíritos. Ao que Jesus respondia a cada um, evangelizando a todos. O nosso convite é para que nós retomemos esta experiência de Jesus em nossa vida, em nosso lar. Nós já nos dedicamos, por certo, um dia na semana para nos reunirmos em família e conversarmos a respeito de nós mesmos à luz do Evangelho de Jesus. Mas o convite se estende também
aos relacionamentos neste ambiente familiar. Quando, diz Joana de Ângeles, num trechinho do livro SOS Família, quando o lar se converte em santuário, o crime se lhe recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Ela faz essa alusão a como é nós permitirmos a presença de Jesus em nosso lar dioturnamente. Para que nós possamos permitir a presença de Jesus em nosso lar, manifestada através dos seus mensageiros, daqueles espíritos que nos amam e que nos acompanham às seguidas encarnações, nós precisamos criar internamente este ambiente. Não é externamente este ambiente, é internamente esse ambiente. Que ambiente nós precisamos construir íntimo que vai se traduzir para o ambiente externo daquela família? Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. É o inverso. Não é um mundo ou alguém ou alguma situação que vai compor aquele ambiente. Somos nós que, em construindo esse estado íntimo de vibrações equilibradas, poderemos contribuir. E ela faz uma alusão que eu acho assim bastante importante, que é quando nós temos por hábito o Evangelho, a nossa fala no nosso dia a dia precisa ser uma fala compreensiva, precisamos estar com a fraternidade bem desenvolvida, precisamos saber renunciar às nossos desejos pessoais. Este grande exercício é que realmente poderá trazer para nós um ambiente mais equilibrado. Nós vamos bastante insistir todos os dias que aqueles de nós que não vivenciamos isto no lar, não teremos como vivenciar isso na casa espírita. Se em casa nós estamos intransigentes, nós estamos excessivamente intolerantes, desrespeitosos, né? Nos alteramos por coisas mínimas que sejam, e este for o nosso ambiente em família, nós não teremos como ter um ambiente melhor na casa espírita, porque o ambiente espiritual é íntimo, é a nossa psicosfera. Não é o ambiente de onde eu estou. Eu posso adentrar num ambiente harmonizado e feliz, mas intimamente eu não ter esse estado de ânimo. Sempre no abatimento, sempre na desistência, sempre, né, no sofrimento. Então, isso é uma questão. Eu estou aqui procurando onde eu grifei isso, que eu gostaria de falar, mas se não for hoje, será outro dia. Esse estado interno, né? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre, e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Isso é muito importante quando nós estamos numa reunião de família à luz do Evangelho. Nós, mesmo que sejamos pais ou os adultos da família, precisamos saber expor também as nossas fragilidades, para que os filhos possam perceber que há esperança de superação e que os seus pais não são infalíveis e que eles trazem dificuldades e que algum daqueles filhos reencarnou em melhores condições que aqueles pais e que vieram para dar sustentação, equilíbrio afetivo, equilíbrio moral àquela família. Então,
Santo Agostinho, quero sempre voltar a esse momento de que Santo Agostinho nos ensina o ato de refletir sobre nós mesmos como espíritos. Quando ele nos convida que, sob a luz da verdade, possamos alçar a nossa consciência e sermos dirigidos pela consciência onde esses valores morais estão mais expressivos, para que nós possamos sair desse arrastamento, como temos falado todos os dias, em que a humanidade se encontra, quando nós estamos aqui dizendo, olha, depois da luz divina, que é a vinda de Jesus, voltaram as trevas. Em vários períodos da humanidade isso acontece. Vem um período de progresso espiritual, seguido às vezes de um período de muitas dificuldades. Segue-se então um novo momento. E esse novo momento que está sendo anunciado é um momento de regeneração. A regeneração é íntima, a fé é uma estruturação íntima e a experiência do Evangelho de Jesus também é íntima. E é nesse ambiente espiritual que nós estamos sendo convidados. Olha, voltamos para casa por um confinamento de quarentena, para quê? Porque o momento agora é o do lar. Quando retornarmos à casa espírita, precisamos retornar tendo feito alguma construção nesse sentido. Para ter valido a pena esses momentos de estreitamento de vínculos, de mudanças de padrões vibratórios nos nossos sentimentos, para podermos dizer, sim, recebi Jesus em meu lar. Jesus faz parte da minha vida. Quando os nossos sentimentos espelharem os seus ensinamentos. Sempre que nós falamos assim, estamos referindo na proporção mínima da nossa pequenez. Mas aquilo que nos foi confiado, aquilo realmente nós já damos conta de fazer. Se não o fazemos, vamos questionar da nossa motivação de progresso espiritual verdadeiramente. Esses momentos que nós estamos vivendo são oportunidades imorredoras que Deus nosso Pai está nos concedendo para que nós possamos tomar consciência, uma vez mais, do porquê mesmo, qual a finalidade que nós estruturamos na Terra o lar que nos encontramos. Quem são esses espíritos que vieram estar conosco na nossa intimidade? E nós sabemos que os lares da Terra estavam espiritualmente abandonados. Como assim? Certamente os lares, nos últimos 20, 30 anos, nós reformamos, nós mudamos para uma residência nova, nós ornamentamos a nossa casa, nós ampliamos, nós primamos por ter um ambiente limpo, arrumado, adequado, com toda a tecnologia. Mas tudo isso nós estamos falando de casa e não de lar. Porque dentro da casa tem que haver um lar, né? Porque o lar, ele não é físico. O lar não é feito de coisas. O lar é feito da interação dos espíritos.
da convivência entre eles. E certamente que isso que está acontecendo com a humanidade inteira é um convite para que nós possamos perceber o quanto nós estávamos distraídos com outras coisas e não percebendo, muitas vezes, que o que nós viemos fazer na Terra, frente ao nosso lar, estava ficando para depois. Então, quando nós falamos, e quase todos os evangelhos a gente diz a mesma coisa, que quando o ritmo das nossas atividades retornarem, nós não podemos ter deixado de aproveitar para fazer as mudanças que nós estamos sendo convidados a fazer. E obviamente que isso começa no lar. É necessário que nós possamos fazer sim uma reunião de evangelho no lar e questionarmos entre nós se nós estamos morando numa casa ou habitando um lar. E o que nós pensamos sobre o que é um lar? Qual é o nosso conceito de lar? E o que está faltando para que a nossa casa se transforme num lar? Porque é impossível na Terra nós termos um lar sem a presença de Jesus. E o que é a presença de Jesus? Definitivamente, não é a presença física, mas é o esforço que cada um de nós vai fazer dentro do lar para viver os seus ensinamentos. O que vai promover em nós profundas transformações. Quando nós não nos ocupamos dessas ideias, aonde quer que nós nos encontremos, vamos levar o nosso personalismo, a nossa forma de ver a vida e tentar implantar aonde nós nos encontramos o nosso jeito de ser, que invariavelmente é muito distante do bem e da verdade. Esse esforço que nós devemos fazer para fazer da nossa casa um lar, de interagir intimamente com espíritos que pensam de maneira muito diferente de nós, que muitas vezes até apresentam um padrão espiritual diferente do nosso. Esse esforço hercúleo que nós vamos fazer no lar para viver em harmonia com esses espíritos vai nos preparar para que possamos viver em sociedade de forma mais equilibrada. Porque, em geral, o que acontece? Dentro do lar, em função das diferenças de personalidade, nós nos enfrentamos, nos desacatamos, nos desrespeitamos, falamos más palavras uns com os outros, estabelecemos ofensas, alteramos a voz, em atos de profundo desrespeito. E a incoerência é tamanha
que depois a gente não quer repetir esse esquema na sociedade em que vivemos. Como? Através de qual milagre? Então, nós vamos precisar rever com muita profundidade e estabelecer na nossa mente um plano individual, e cada um vai traçar o seu, de como nós vamos estabelecer no nosso lar um padrão de fazer o bem, de vigiarmos as nossas palavras, porque muitos de nós cometem um grande equívoco quando diz que dentro do lar nós temos que ter espontaneidade. Em nenhum lugar do planeta Terra nós estamos autorizados, e muito menos dentro do lar, de liberarmos a animalidade que nós ainda trazemos na nossa intimidade. Porque isso não é espontaneidade, isso é maldade. É diferente. Eu liberar toda a minha agressividade, todo o meu destempero sobre aqueles que estão convivendo na minha intimidade é maldade. E incorporar essas vibrações no perispírito vai trazer, sem sombra de dúvida, inúmeras dificuldades para nós. Então um lar, não casa. Jamais em tempo algum, sobre nenhuma hipótese, nunca deveria ser permitido o uso de uma má palavra, de xingamentos. Nunca, jamais em tempo algum. Alguém ali teria que ter uma superioridade moral e conduzir a educação da boca para que o pensamento tenha outra repercussão. Então, aquelas famílias que têm o mau hábito das más palavras, é muito difícil a gente imaginar que ali tem um lar. Porque se não tem respeito, está fundamentado em quê? Então nós temos que estabelecer no nosso lar hábitos saudáveis, hábitos espirituais saudáveis, hábitos da prece, hábitos do diálogo, hábitos da conversação, da conversa sadia, da troca de ideias, de nós realmente aceitarmos livremente que alguém pensa diferente de nós e respeitá-los. Porque se nós não fazemos isso dentro de casa, vamos fazer fora? Vamos fazer na casa espírita? Não, não vamos. É esse o movimento que nós estamos sendo convidados a pensar. Então, nessa lição que nós estamos estudando, intitulado Família, do livro Família, Emmanuel diz assim: de quando em quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Então, que amor que é esse que nos congrega? Vamos pensar. Se nós fomos convidados a estar num lar em que ainda não há um ajuste perfeito e, portanto, não há amor,
que amor é esse que nos congrega? O amor de Deus. O amor de Deus nos congrega em pleno campo da vida a regenerarmos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma, na jornada aos cismos da vida. O espírito, ele precisa tecer o tecido da fraternidade. E esse tecido da fraternidade, os primeiros fios, os primeiros pedaços desse tecido é evidentemente construído no lar. Quantos filhos fogem do lar porque eles não são aceitos no que eles pensam, no que eles sentem, na forma como eles querem viver? Vão embora, mudam de casa, de cidade, de país, né? Vão embora. Por que será? Uma coisa é, no processo natural da nossa vida, nós seguirmos, depois de um certo momento, a nossa história, porque vamos compor um lar. E isso exige que nós, então, fisicamente, nos desprendemos daquela casa que habitamos. Mas os lares que se estruturam realmente com esse movimento do Cristo são lares que aconchegam espíritos. E eles então não têm necessidade de romper, de se afastarem. Então nós vamos pensar bastante durante essa semana se a nossa casa é um lar. E se não for, que nós comecemos a construir, para que possamos cumprir o que viemos fazer na terra. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, Senhor, que nos proteja, que possa nessa hora tão grave da humanidade envolver a todos nós com o seu amor, para que sustentados possamos, Jesus, viver como o Senhor nos ensinou. Nesse momento em que fazemos a nossa prece, que te buscamos a presença através do sentimento, Senhor,
queremos rogar ao seu coração amoroso que envolva com a sua misericórdia todos os nossos irmãos necessitados, necessitados de luz, de esclarecimento, de amor, que foram vivendo seus dias pautados em equívocos da personalidade, Senhor. Que nós sejamos aqueles que estejamos preparados para viver os teus ensinamentos e socorrer os nossos irmãos necessitados de nós. Desce, Jesus, seu olhar doce e misericordioso sobre os nossos irmãos que sofrem. Estimula-os a buscar novo caminho, nova direção aos seus espíritos, para que, despertando para as realidades espirituais, possam ser mais felizes. Visita, Jesus, com a sua equipe socorrista, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, doentes do corpo e da alma, e infunde o bom ânimo e a caridade. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, Jesus, e aqui está nossas mãos. Estão as nossas mãos, nossos braços, nossos corações, para que o Senhor possa utilizá-los em benefício da regeneração do planeta e de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.